Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Bom dia, presidente. O senhor estava comentando agora sobre a questão do INSS, né? Mais perto do microfone, querida. O senhor estava comentando sobre a questão do INSS, das fraudes, que as fraudes começaram no governo passado e tudo mais, mas levando em conta as investigações e que associações ligadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, foram citadas, com TAG, Sindinap também, que o irmão do senhor é vice-presidente, inclusive. O que o senhor acha de, depois do pente fino que for passado, que o Ministério da Previdência já falou, inclusive, que essas associações elas continuem atuando por meio, né, do INSS, fazendo esse vínculo entre beneficiários e essas associações? O que o senhor pensa a respeito disso, desse trabalho das associações continuar depois de todos esses escândalos? Olha, os pagamentos que eu sei foram suspensos para todas as entidades. O que eu sei é que nós vamos agir diferente, sempre partindo dos pressupostos que todo mundo merece a presunção da inocência. O que nós estamos dando é um tempo das pessoas provarem se estão certas ou erradas. E as investigações continuam. Essas pessoas serão punidas. A hora que encontrar o chefe, vai ser preso, vai ter que ter um processo. Não é o presidente da República que manda prender, é a justiça que manda prender, isso vai ter um processo. Mas nós estamos fazendo disso um exemplo de como deve agir um governo na averiguação de denúncia nesse país. Sabe, não terá brincadeira da nossa parte. A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram lesadas. É por isso que nós estamos exigindo a prestação, sabe, de conta das entidades e estamos atendendo as pessoas que estão, sabe, pela internet comunicando ao governo que não assinaram. Nós vamos com muita tranquilidade nisso e com muita calma para que a gente possa mostrar o respeito que a gente tem na apuração de denúncias contra qualquer que seja as pessoas desse país. Mas sobre as associações, o senhor acredita que elas devem continuar funcionando mesmo, né, fazendo esse trabalho mesmo depois do... Veja, se elas provarem que são inocentes, nós vamos ter que tomar uma decisão. É uma decisão que, na minha opinião, é o seguinte: a gente não deve fazer o desconto. Tá? Se as pessoas não mandarem documento provando, sabe, com A mais B, não tem por que liberar. Houve um erro, porque houve um afrouxamento no governo passado das regras. Ou seja, começou as pessoas a mandarem nomes sem nenhuma fiscalização, sem nenhum critério. Então, isso acabou. Acabou, definitivamente acabou. Agora vamos para Evelyn Paola, do Poder 360. Bom dia, presidente. Aqui. Voltando agora para o assunto internacional, o senhor disse recentemente que havia pedido para o presidente da China, Xi Jinping, que enviasse uma pessoa de confiança ao Brasil para falar sobre a regulamentação das redes sociais. Eu queria saber se essa pessoa já foi enviada ao Brasil e quais os conselhos o senhor espera receber desse emissário chinês.
Obrigada. Por favor, você pode repetir a pergunta? Claro. Fala mais perto do microfone, querida. Presidente, o senhor disse recentemente que havia pedido ao presidente da China, Xi Jinping, que enviasse uma pessoa ao Brasil para regulamentação das redes sociais. Eu queria saber qual tipo de conselho o senhor espera receber dessa pessoa, do emissário chinês, quando ela vier ao Brasil, sobre a regulamentação das redes sociais, em especial do TikTok, que foi um assunto da viagem ao senhor à China, quando o senhor fez recentemente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente esteja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha.